Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. No último vídeo eu falei que aqui nesse vídeo o Desculpas Esfarrapadas tinha um comentário de um pombo jurídico, o Albert Tall, que é um pombo jurídico famoso aqui, a gente já desmascarou várias análises jurídicas absurdas dele, né? Não entende nada de direito. Aliás, qual que é o seu currículo na área do direito, Albert Tall? Qual que é, né? Então aqui, e a pedido de um amigo meu, né, ele fez um comentário e a gente vai voltar aqui no meu vídeo, tá aqui. O Albert Tall fala assim: desculpe esfarrapada, eu recebi de um suposto professor de direito que circula pelas áreas de comentários sobre o porquê o Alexandre de Moraes seria parte do processo. A resposta começou com um talvez, nem ele tinha certeza do que afirmou. Não. Aí é a sua dificuldade de interpretação, tá? Pois não sabia de um conceito trivial e elementar do direito processual que se trata das partes do processo. Quem não sabe é você, viu, Alberto? Sinto lhe dizer, tá? O Edu respondeu aqui, ó. Vamos abrir todas as respostas. O Edu respondeu: o jurista citado fui eu e não havia nenhuma dúvida naquele talvez. Foi apenas uma introdução. Você perguntou como e por que razão alguém estava reclamando de atos de Alexandre de Moraes por considerá-lo parte do processo. E eu disse, talvez por causa disso, disso e daquilo. É apenas a introdução para explicar algo e o resto é falta de interpretação sua. É verdade, Alberto. Inclusive sugiro que compre um livrinho de interpretação de textos para suplementar aí a sua formação que está realmente ruim, tá? Porque isso daqui, ó, eu vou dar um exemplo totalmente fora da área do direito, tá? Vamos dizer que numa discussão o Edu fale assim para você: Alberto, para mim o Messi joga muito mais do que o Neymar. E aí você fala: imagina, isso é uma loucura, o Neymar é um jogador muito mais completo que o Messi. E aí, de onde que você tirou que ele é melhor? E aí ele responde para você: talvez por ter vencido 5 bolas de ouro, talvez por ter sido campeão da Copa do Mundo jogando pelo seu país, talvez por ter tal número de assistências, tal número de gols jogando como meia, tal, ele te dá algumas respostas. O talvez aí não é uma dúvida, é apenas um recurso retórico. É uma fina ironia, e esquerdista tem dificuldade de entender ironia, porque ele só quer dizer, é por causa disso. Não existe nenhuma dúvida nesse talvez, é você que tem dificuldade de interpretação, tá? Então, aí ele tem razão. Eu me lembro dessa questão, e você questionou por que ele está sendo considerado parte, ele falou, talvez por causa disso, talvez por causa daquilo, demonstrando que sim, ele era parte. Ele era parte do processo. Ele não poderia ser. Ele não pode julgar um processo no qual ele é parte. Isso é muito claro. Bom, aí continuam as conversas, né? E o Alberto vem: admita que errou! Só em afirmar que o Alexandre de Moraes é uma das partes do processo no contexto citado já é errado. Esse erro decorre de não saber algo trivial e elementar, que é o conceito das partes de um processo. Querer atribuir a um erro de interpretação no qual é um erro de interpretação sua. Sim, eu até respondi aqui, eu respondi a você, ó. Não, ele não errou. Em vários processos, o Alexandre de Moraes surge como parte. No caso das milícias digitais, ele apresenta as mesmas como uma organização para destruir as instituições, entre elas o STF, e, portanto, se coloca como vítima do processo que está presidindo. Já chegou a dizer sobre planos para matá-lo, lembra? Estão querendo me pegar, me jogar na estrada, no caminho de Goiânia. E mesmo assim não abandonou o processo. Então sim, ele é parte, ele assume que é parte. Ele faz investigações nos quais ameaças são feitas a ele. Como que ele não seria parte do processo? Né? Vamos continuar. Estou falando de surgir como vítima. No caso da família Mantovani, salta aos olhos. E estou falando de surgir como vítima, que é apenas em uma parte dos processos. Nos demais, no que ele não aparece como vítima, ou mesmo figura como presidente de um inquérito, aí age como polícia, ao mesmo tempo em que faz a acusação, aí age como Ministério Público e depois disso não se abstém de relatar e julgar o caso, aí agindo como Poder Judiciário. E isto fere de morte o sistema acusatório, ou seja, o senhor errou miseravelmente. Aliás, se tem alguém que não entende de direito aqui é o senhor, sim, é verdade isso daí. Então, sim, ele é parte do processo, sim, ele não poderia julgar processos no qual ele é vítima, e muito menos processos nos quais ele age como
presidente do inquérito, agindo como policial, que nem poderia, né? Porque o juiz não faz inquérito, né? Você nem sabe disso, né? Fazer o quê? E depois ele age como investigador e ele age como promotor, ele faz a acusação e ele mesmo relata, ele mesmo julga. E agora descobrimos na Vaza Toga que ele também age como perito, né? Fica cobrando relatórios, perícias. Oh, meu Deus do céu. E ele age como delator, né? Que ele é que diz, ó, eu quero que se investigue isso para depois o pessoal faz o relatório da investigação e manda para ele. Ó, gente, isso é um absurdo, né? Então, se tem alguém que não entende nada do que são as partes do processo, é você, Albertol, e não o Edu. E você, como eu falei, tenta procurar um livro de interpretação de texto para entender o que era aquele talvez, não era dúvida nenhuma, tá bom? Então, isso aqui eu espero que seja útil para vocês. A gente desmonta mais uma falácia, mais um absurdo, mais uma narrativa absurda de um esquerdista, né? Que eles não têm argumentos, né? Então, por exemplo, ó, o Rodolfo Correia vem aqui, né? Fala, pô, vocês estão passando pano, vem o Paulotti e fala, poxa, 1h da madrugada, pô, quer dizer que o cara não pode postar? O Rodolfo pode estar 1h da madrugada postando, qual o problema? Você não sabe nem que país ele tá, pode ser 1h da madrugada, a hora que você está vendo a postagem dele. Ele pode morar em outro país e o fuso horário, né, Paulota Pinóquio de Ouro, pode ser outro dele, eu não sei, eu só estou dizendo. E outra, qual o problema? Eu às vezes acordo no meio da madrugada, vou ao banheiro e tal, dou uma olhada lá, uma zapiada e às vezes faço alguma resposta, sim. Qual o problema? Como eles não têm resposta, eles dão desculpas esfarrapadas, tá bom? Então é isso daí. Espero que o Albertol esteja bem respondido. O talvez ali não era dúvida. E sim, Alexandre de Moraes é parte de um monte de processos nos quais ele atua. E ele não poderia atuar porque isso fere de morte o princípio da suspeição, né? Pois é. Tá bom? É isso daí. Até a próxima, pessoal.